Brasil ocupa hoje a 6ª colocação no mundo entre os países com mais pessoas que convivem com o diabetes. São aproximadamente 20 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. A maioria com diabetes do tipo 2. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também economia, vales alimentação e refeição de trabalhadores brasileiros não são suficientes para os 30 dias do mês. O horário do almoço é quando o trabalhador mais utiliza o vale-refeição, seguido do jantar e do lanche da tarde. O valor gasto com o ticket-refeição gira em torno de R$ 51. E ainda, você vai conhecer a história de Fal Fernandes, corredor conquistense, que há 10 anos se dedica a esse esporte. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer aí na tela, 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UIN2. Hoje é quarta-feira, 26 de junho, o seu SB Notícias segunda edição está começando. (18h31), 20 graus, temperatura média neste momento em Vitória da Conquista. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias segunda edição, que começa agora com as principais informações do sudoeste do estado. E nós abrimos a edição de hoje falando de economia, gente. Os trabalhadores brasileiros só têm conseguido usar o Vale Alimentação e Refeição por uma média de 11 dias do mês. É isso mesmo. Os dados são de um levantamento feito por uma empresa de serviços de alimentação e benefícios. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Bianca é empregada pública e recebe vale-refeição mensalmente, mas esse valor não dura muito. Até 10 dias dura e eu ainda faço compras para casa, né, que eu posso fazer os dois, mas está sendo assim absurdamente rápido. É a gente receber e acabar. Assim como acontece com Bianca, o tempo médio de duração do vale-refeição do trabalhador brasileiro é de 11 dias. Mesma duração observada em 2023, de acordo com uma pesquisa realizada por uma empresa de serviços de alimentação e benefícios. O que o restaurante busca muitas vezes é adequar ofertas. Ele busca ter pratos, né, ter uma oferta com valores mais aderentes à realidade do trabalhador. E o próprio trabalhador também, considerando que ele tem uma janela de tempo no horário do almoço, ele não quer ter surpresas, ele também tem se tornado cada vez mais fiel naqueles restaurantes onde ele sabe o quanto ele vai gastar, o tempo que ele vai levar e, obviamente, aquilo que ele vai consumir. O horário do almoço é quando o trabalhador mais utiliza o vale-refeição, seguido do jantar e do lanche da tarde. O valor gasto com o ticket-refeição gira em torno de R$ 51. Os dados mostram que o valor médio dos benefícios voltados à refeição e alimentação no Brasil é de R$ 480,48. A região Centro-Oeste tem o maior valor do benefício, R$ 546,35. E o menor valor foi registrado na região Norte, R$ 459,85. A inflação dos alimentos tem resultados diretos no ticket sem saldo no fim do mês e acaba pesando mais no bolso das famílias com renda mais baixa. A gente tem visto ao longo do tempo uma redução do poder de compra desse benefício. E essa redução acontece justamente porque o preço dos alimentos ele tem subido mais do que a média, então o benefício é reajustado pelo valor do IPCA, ali, aquela média entre vários grupos, mas a gente está gastando necessariamente com um grupo que tem realmente ficado bem mais caro. Então, a inflação está corroendo o poder de compra desse benefício. É isso, o preço dos produtos vão aumentando, né, e o nosso salário não vai acompanhando, e por isso acontece esse tipo de coisa do Vale Alimentação não ser suficiente para que o trabalhador passe todo mês, né? E vamos continuar falando de economia, gente. Agora, o consumidor baiano vai ter que desembolsar um pouco mais pelo serviço de fornecimento de água e saneamento básico. A Embasa anunciou um novo reajuste no serviço. O aumento da tarifa de água passa a valer a partir do mês de agosto. O reajuste será de 5,8%.
A correção foi autorizada pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia e é menor do que o percentual de 9%, que foi inicialmente proposto pela Embasa. Segundo a empresa, o percentual será aplicado de forma linear nas faixas de todas as categorias tarifárias, com exceção da tarifa social, voltada para os usuários inscritos no Bolsa Família, que permanecerão isentos pelo segundo ano. Mais de 540 mil pessoas na Bahia usufruem desse benefício. Apesar do aumento ter início no mês de agosto, o consumidor só sentirá os reflexos na conta do mês de setembro. Para os imóveis residenciais na faixa de até 6 mil litros de consumo, o valor da água passa dos atuais R$ 38,92 para R$ 41,18 por mês, uma diferença de R$ 2,26. Já a tarifa residencial social, para o mesmo consumo mínimo, continuará custando R$ 14,97 por mês, o equivalente a 50 centavos por dia. Ainda segundo a Embasa, o reajuste visa compensar a inflação e aumento dos custos dos insumos utilizados nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, como energia elétrica, produtos químicos, entre outros, além de garantir investimentos. Vamos conferir agora como ficam tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região, e as temperaturas tendem a cair ainda mais, viu? Nesta quarta-feira à noite, em Vitória da Conquista, a previsão é de tempo limpo e com poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima pode chegar aos 13 graus e a máxima é de 21. Amanhã o tempo é aberto na cidade e a temperatura dá uma leve subida e passa a oscilar entre a mínima de 14 graus e a máxima de 26. Não há sinais de chuva na cidade. Na sexta-feira, o sol deve predominar durante a manhã e a tarde, e ainda assim, a expectativa é de que o dia não seja quente. A máxima esperada é de apenas 25 graus e a mínima pode chegar aos 14. Agora a gente confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. A previsão do tempo para Jequié, nesta quinta-feira, é de que o dia seja ensolarado. Os termômetros devem marcar a mínima de 17 e a máxima é de 27 graus. Em Tapetinga é esperado aumento de nuvens, mas o sol é intenso e o dia deve ser ainda mais quente, com a temperatura oscilando entre a máxima de 29 graus e a mínima de 16. Em Caetanos, a expectativa é de céu com poucas nuvens e o sol intenso. As temperaturas oscilam entre 16 e 29 graus. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco, vocês vão ver que um deslizamento de terra soterrou 2 trabalhadores da EMURC em obra de drenagem aqui em Vitória da Conquista na tarde de ontem. E ainda hoje, 26 de junho, é dia de combate ao diabetes. Você vai saber mais sobre a importância da prevenção e do tratamento adequado da doença. O intervalo é bem rápido, eu te faço convite, participe do nosso telejornal. Mande sua mensagem pra gente, tá aí na tela, 7734248766. Pega o celular, abre a câmera, escaneia o QR Code que tá aqui, ó, como se fosse tirar uma fotinha. E aí você já vai abrir o link, você clica, manda sua mensagem no WhatsApp pra gente, sua demanda, sua sugestão de pauta, que no final do jornal a gente coloca ali no telão, tá bom? Acesse seu relógio, 18h38 agora, eu volto daqui a pouco. Sai daí não. Até já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta. Limpe as calhas e bebedouros de animais e mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo dia é dia de combater a dengue. Juntos, nós podemos combater o mosquito. É isso mesmo, gato preto. Já pensou que você deixou de amar esse bichinho por falta de informação? A cor do gato não é nada demais.
A vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não permita que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar as nossas crianças em risco. Vá sim, vacine, ame, proteja, vacine nossas crianças. Às 18h41, estamos de volta com o ESB Notícias segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e obrigado por sua companhia. E 2 funcionários da Imurc, empresa de urbanização de Vitória da Conquista, ficaram parcialmente soterrados no bairro Vila América, aqui na cidade. Os operários trabalhavam em uma obra na Avenida Diogo Álvares, que busca recuperar a rede de drenagem da via. Os funcionários foram socorridos pelo SAMU 192 e encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista com ferimentos leves e passam bem. Segundo informações da Prefeitura de Vitória da Conquista, o deslizamento de terra ocorreu devido a um rompimento na rede de abastecimento de água da Embasa, o que teria causado infiltração. Em nota, a Imurc informou que preza sempre pela segurança e saúde dos seus funcionários, fornecendo a todos, periodicamente, os EPIs necessários. A nossa equipe entrou em contato com a Embasa buscando um posicionamento sobre o vazamento, o suposto vazamento que teria ocasionado esse deslizamento. Em nota, a Embasa reforçou que não tem relação com o acidente de trabalhadores durante a obra de drenagem. Segundo a empresa, um eventual dano à rede, caso tenha existido, não foi registrado nos canais de atendimento da empresa e, ao vistoriar o local, os técnicos não identificaram nenhuma rede de água operada pela Embasa danificada e que tenha contribuído minimamente com o acidente, como relatado pela Prefeitura. A Embasa informou ainda que não há qualquer registro de rompimento de rede nesta via há mais de 1 ano e meio. Hoje, 26 de abril, é o Dia Nacional do Diabetes, gente. A data foi criada pelo Ministério da Saúde com o intuito de conscientizar a população sobre os fatores de risco, prevenção, diagnóstico, tratamento e as complicações dessa doença. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Foi durante uma crise de ansiedade que a dona Elísia descobriu ter diabetes 20 anos atrás. Foi 20 anos atrás, sabe? Eu descobri que eu estava diabética, com ansiedade, da ansiedade veio a doença, né? Uma doencinha terrível que machuca muita gente. A gente um dia a gente está ótima, no outro dia a gente está na misericórdia de Deus. Infelizmente, eu não desejo para ninguém essa doença. Vamos, gente, fazer dieta. Vamos cuidar, porque a diabetes é terrível mesmo, terrível, é uma doença crônica terrível e é para sempre. O diabetes é um grupo de doenças que resulta num alto nível de açúcar no sangue por um período prolongado. Hoje a gente tem mais de 30 tipos de diabetes, vamos falar aqui dos mais comuns, que é o diabetes tipo 1, que é aquele que normalmente acontece numa idade, paciente mais jovem, onde ele vai ser dependente de insulina. O diabetes tipo 2, que é normalmente na idade adulta,
que está muito relacionada à obesidade. Tem o diabetes gestacional, que é na gestação, e tem outros tipos de diabetes monogenéticos, que eu não vou falar aqui, mas os mais comuns é o tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. O Brasil ocupa hoje a 6ª colocação no mundo entre os países com mais pessoas que convivem com o diabetes. São aproximadamente 20 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, a maioria com diabetes do tipo 2. Este tipo da doença acontece quando o organismo não produz insulina suficiente ou não consegue usar adequadamente a insulina que produz. Diabetes é uma doença crônica, multifatorial, onde você vai ter um aumento da glicemia no sangue, da glicose no sangue, né? Então é uma doença que vem cada vez mais aumentando sua incidência, principalmente o diabetes tipo 2, e que deve ser investigada e através de exames de rotina, muitas vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce. Uma das maiores causas do diabetes do tipo 2 vem da alimentação inadequada. Excesso de açúcar, gordura e farinha branca, por exemplo. Mas não basta restringir estes tipos de alimentos. É preciso adequar a dieta a cada caso. Então o açúcar, na verdade, ele é o grande vilão. Quando a gente fala do açúcar, o paciente às vezes pensa que é aquele açúcar cristal, aquele açúcar em pó, refinado, mas existem várias fontes de açúcar. Então, dentro dos alimentos industrializados, biscoito recheado, biscoito creme cracker, aquele suco de caixinha, então vários alimentos acabam tendo, né, uma adição de açúcar para aumentar ali a questão de sabor, né, de paladar desse alimento, e pode também prejudicar. Então hoje é muito fácil de identificar. Quando a gente vai no mercado, a gente consegue pegar um alimento, tem ali uma tabelinha no canto assim, tem uma legenda maior informando: este alimento é alto em açúcar, é alto em sal, sódio. Então o paciente consegue identificar. E a gente orienta, né, que sempre que possível, para trocar todos estes alimentos por alimentos integrais, variar o consumo de frutas, então tentar comer seja um arroz integral, ou seja aí a questão de uma tapioca, só que essa tapioca sempre com uma proteína, um cuscuz em uma quantidade moderada. Esse paciente também pode estar fazendo o consumo do pão integral, então associando com a proteína e sempre que possível fibra. Então, na verdade, quando a gente sugere o alimento integral, é por quê? Porque este alimento tem uma quantidade maior de fibra e a fibra meio que diminui, digamos assim, né, a carga glicêmica, digamos que é aquela descarga que o corpo vai receber do açúcar. Então ele vem de uma forma moderada por conta justamente das fibras. A detecção precoce da doença é fundamental para a eficácia do tratamento. E por falar nisso, da prevenção ao tratamento medicamentoso, tudo pode ser feito gratuitamente pelo SUS, inclusive a oferta de insulina. Mas nem sempre o paciente encontra o que procura no serviço público. Infelizmente, no momento, não está tendo as tiras. Já fui lá várias vezes na farmácia da família, não tem. E a moça me informou que não tem previsão de quando vai chegar. E é tão caras as tiras para quem é aposentado. O aposentado não é, você sabe, né? Coisa do governo é limitado, né? É o mínimo. E aí fica muito difícil para a gente medir a glicemia 3 vezes ao dia, porque eu tenho que medir 3 vezes ao dia, mas não está tendo, nem tem previsão de quando vai chegar. As tiras é 80, 100 reais, dependendo da farmácia. Umas farmácias, né? É mais barata, mas é até 100 reais as tiras. Para quem ganha um salário mínimo é muito difícil, né? Enquanto isso, a ciência e a tecnologia vêm se aprimorando a cada ano no tratamento ao diabetes. É assim desde o desenvolvimento da insulina, 100 anos atrás. Hoje a gente tem cada vez mais as insulinas, elas tentam ser o quê? Bem semelhantes à nossa insulina que a gente produz. A gente, até eu estava comentando, vai ter uma insulina que vai ser lançada talvez no fim desse ano ou no ano que vem, de uso semanal. A gente tem medicações que tratam tanto o diabetes quanto a obesidade, que também são utilizadas de forma semanal, quando a gente fala de uso de injeções subcutâneas, o que isso facilita muito a adesão. E temos insulinas ultra rápidas, que são insulinas principalmente no diabetes tipo 1, são importantes para internalizar aquela comida que você está comendo naquele momento. Então, cada vez mais a tecnologia tem avançado também na medida da glicose. Hoje a gente tem sensores, onde você não fura o dedo, que a gente chama de monitorização em flash, que é o Libre. Então, assim, a tecnologia tem avançado muito e isso é super importante e vai melhorar cada vez mais a vida dos nossos pacientes. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, vocês vão conhecer a história de Fal Fernandes, gente.
um corredor conquistense que se dedica a essa modalidade há quase 10 anos. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço aquele convite, participe do nosso telejornal, ajude a construir o SB Notícias, 7734248766. Pegou o celular, escaneou o QR Code que está aqui, ó, só escanear esse QR Code aqui, ó. Você já entra em contato com a gente, salva o nosso contato aí e manda sua sugestão de pauta, as demandas da sua comunidade. O que você fez no São João, nessa semana, como você está enfrentando esse frio aqui em Vitória da Conquista, você viu na previsão do tempo que as temperaturas devem cair ainda mais, está aguardando sua participação aqui, o seu relato, tá bom? Sete seu relógio, 10:07 da noite agora, 18h50. A gente volta já. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. 18h51, intervalo bem rapidinho, como eu disse. Estamos de volta ao vivo com o SB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos falar de esporte, gente. Vocês vão conhecer agora um pouco mais da história de Fal Fernandes. Ele é um corredor aqui de Vitória da Conquista que há 10 anos se dedica a essa modalidade esportiva. E desde o ano passado, o atleta tem se apostado aí em um tipo de corrida ainda mais desafiadora. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Ele trocou o barulho e a correria do centro da cidade pelo silêncio e pela correria nas trilhas da floresta. Fal Fernandes é adepto do skyrunning, um tipo de corrida que exige bastante do atleta. Afinal, além da distância, é preciso lidar também com a altitude e com os obstáculos típicos deste tipo de competição. Eu senti a necessidade de prescrever para os meus alunos. Primeiramente, eu sou professor, sou formado em Educação Física e sou professor de corrida de rua, e senti necessidade de prescrever para os atletas de trail também, onde eu procurei uma formação. E para prescrever, o bom é você sentir também como é, porque aí você passa com mais fidedignidade para o seu aluno, e aí daí veio a paixão, e onde eu participei pela primeira vez de uma prova em novembro do ano passado, na UTCD, Ultra Trail Chapada Diamantina, na distância de 50 quilômetros, onde eu me sagrei campeão, na minha primeira prova. São 10 anos de corrida, mas apenas 10 meses competindo em trilhas. Mesmo assim, Fal já se destaca em algumas das principais competições de skyrunning país afora. E quanto maior o desafio, melhor. Olha, cada prova tem seu nível de dificuldade. Às vezes você pega um clima muito quente, às vezes muito frio. A distância... Como eu me dediquei na ultramaratona, que são distâncias acima de 42 quilômetros, né? Eu tenho 3 provas agora de 50 e minha última prova agora foi no Campeonato Brasileiro, lá em Caparaó, onde a gente atinge uma altitude de 2.800 metros acima do nível do mar. Então essa altitude bloqueia um pouco a respiração e também o frio. A gente luta com o próprio corpo, de chegar no extremo mesmo, de a gente pensar em desistir, mas eu costumo dizer que desistir não é uma opção, a gente vai do jeito que dá, claro, tentando manter a integridade física, né? A gente se leva ao limite, a gente chega, às vezes, creio que no limite, tanto de frio como de resistência física. Esses são os maiores desafios de fazer essas provas de longa distância. Entre subidas e descidas, saltos e pedras soltas pelo caminho, o atleta de skyrunning precisa superar os limites do próprio corpo a cada corrida. Mas a paisagem ao redor ajuda a encarar os obstáculos. É muito gratificante, às vezes você... na rua, você sente quando está chegando ali determinada distância, e aí parece que você já vai se fadigando. E quando você corre no ambiente, na natureza, você nem vê o tempo passar, você não vê a distância. E
você se envolve, você se conecta com o lugar, essa é a palavra. Próximo desafio será o Insanity Mountain Mestre Álvaro, na cidade de Serra, no Espírito Santo. 37 quilômetros de pura adrenalina na floresta. Essa é a penúltima etapa do Campeonato Brasileiro, que é lá no Espírito Santo, no Mestre Álvaro. É uma distância um pouco abaixo do que eu estou acostumado a correr, porém com altimetria muito grande, tem um ganho altimétrico muito grande. Então o desafio dobra. E além de correr os 37 quilômetros no sábado, num dia anterior eu correrei o VK, que é o quê? Que é uma prova de curta distância, porém com altimetria muito grande. Então, pouco tempo para recuperar, tornando esse desafio um pouco maior. Os 3 primeiros colocados no ranking ao final da temporada garantem uma vaga na seleção brasileira de Skyrunning. E você pode fazer parte dessa vitória do FAO. É que o atleta precisa de apoio e patrocínio para representar bem Vitória da Conquista. Queria agradecer a todas as pessoas que fomentam, que apoiam o esporte, seja ele na área competitiva ou na sua principal essência, que é a qualidade de vida. Então, que eu seja inspiração, assim como algumas pessoas me inspiram, eu quero também ser inspiração para outras pessoas que não precisa necessariamente ser de forma competitiva, mas que saiam de casa e buscam atividade física, porque é a melhor forma de manter a saúde em dia. Mas como eu costumo dizer, que é a frase da nossa equipe: não pare, você motiva alguém. Isso é sempre importante, estar se movimentando, gente, praticando as suas atividades esportivas, e boa sorte pro FAO nessa nova empreitada aí, né? Vamos ver rapidinho aqui sua participação, que nosso tempo está curto, só vai dar para ler 2 mensagens aqui. A primeira mensagem é da Vanilde do Capinela, diz o seguinte: boa noite, Marcel, estamos coladinhos assistindo o N2, manda um alô aí para Iris, Lena, Fabrício e Bena, que na Borada dos Pássaros, são seus telespectadores. Então um abraço pro pessoal aí, né, para Iris, Lena, Fabrício e Bena também, que está acompanhando o N2 junto com a Vanilde aqui, ligado nas principais notícias do dia. Obrigado pela companhia de vocês. Continuem acompanhando aí o nosso telejornal, que a companhia de vocês é muito importante pra gente. Obrigado, Evanilde, por estar sempre comigo aqui. E a outra mensagem é do Ismael, é do Renato Magalhães. Ele diz o seguinte, bem rapidinho: boa noite, sou Nel, do Renato Magalhães, e vejo meus vizinhos falando do asfalto para nossa rua. Realmente, quase toda semana tem uma mensagem aqui. Essa semana passaram asfalto perto da minha casa e a rua já era de paralelepípedo. Aí na mensagem ele fala que essa rua que foi passada por paralelepípedo, gente, é de um dos vereadores aqui de Vitória da Conquista, moram nessa rua aí. Ele disse que estava super revoltado por isso. Mas fica aqui o seu protesto, Ismael, e também que bom que eles estão começando a chegar com o asfalto no Renato Magalhães, né? Porque tem muito tempo que vocês estão reclamando aqui com a gente sobre essa situação. Nossa equipe foi aí, fez uma reportagem. Agora a situação está começando a se resolver, a gente espera, mas continue em contato aí, fiscalizando e mandando pra gente saber se o trabalho está sendo feito, tá? Mandar um abraço aqui para a Aline Marinho, que mandou mensagem, o pessoal de Lucaia lá em Planalto, que está acompanhando nosso jornal, e também para o Carlos, que comentou aqui sobre a diabetes. Não vai dar tempo de ler as mensagens, porque nosso tempo já está acabando, né? 18 horas e 58 minutos agora, já ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, já sabem, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo. Escaneou o QR Code, você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais vocês conferem amanhã, meio-dia, com Mário Ribeiro no SB Notícias, primeira edição. E a seguir você fica com o Repórter Brasil e as principais notícias nacionais e internacionais. A gente encerra com essa pintura aqui. Coloca lá fora, Jean, para o pessoal ver. A lua cheia hoje aqui em Vitória da Conquista, ela já está saindo para o quarto minguante aí, gente, já está ficando finalzinho, você pode perceber nas imagens, mas está aí, ó, pintando o céu de Vitória da Conquista nessa belíssima noite de inverno. Obrigado pela companhia.